Fala pessoal, Pedro Vitor aqui na área. No vídeo de hoje a gente vai mostrar aí, eu vou mostrar para você o que é que eu coloco aqui no meu gráfico, certo? Para que eu possa analisar e tomar minhas decisões aí em relação às minhas operações, tá bom? Então já mostrei para você aí no vídeo anterior que eu traço como eu traço os suportes e resistências, e agora eu vou mostrar aí para você o que é que eu coloco mais no meu gráfico, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos embora aí para a tela do Profit. Estou aqui com o gráfico do mini índice aberto, certo? Então, pode notar, ó, hoje continua sendo dia 10 de junho, tá? Gravei o vídeo anterior antes e pode notar, ó, que as linhas que foram traçadas respeitou tudo direitinho, principalmente essa daqui, né? Que o mercado ficou um pouco mais lateral aí no final do pregão, tá bom? Então vamos lá, pessoal, veja só. O que eu coloco aqui no gráfico de extrema importância, o principal, se disser assim, Pedro, só posso ter um, é o VWAP diário, tá? Como é que eu insiro ele? Clica com o botão direito aqui no gráfico e inserir indicador. Aqui você digita aqui, ó, VWAP, certo? Então tá aqui, ó, VWAP. Clica aqui no gráfico para inserir, tá? E clica em OK. Beleza? Então você pode dar dois cliques aqui nele, ó. Tá vendo o Dzinho ali? Já tá indicando que é o VWAP diário, tá bom? Você dá dois cliques aqui nele, ó. Você pode configurar ele, ó. Período é o diário, certo? A aparência, eu quero ele com uma barrinha tracejada e tal. Eu quero outra cor, eu quero fúcsia, que é o rosinha. Aí você pode aplicar e vendo, ó. Eu quero ele mais grossinho, certo? Então tá aí, ó, o VWAP diário, todos os dias aí o VWAP, certo? Isso é o principal que eu utilizo como parâmetro, certo? Para que serve, Pedro, o VWAP diário? O VWAP, na verdade, é a média, tá, do ponto de interesse, certo, entre os compradores e os vendedores. Então o mercado ele é formado por compradores e vendedores, certo? Então quando o mercado ele aqui, ó, se afasta do VWAP para baixo, tá dizendo que os vendedores estão ganhando essa briga. Quando está acima do VWAP, tá dizendo que os compradores estão ganhando essa briga, certo? Então, existem mais compras do que vendas, existem mais vendas do que compra e assim por diante, tá? Eu utilizo bastante aqui esse VWAP diário, tá bom? Outro gráfico, outro indicador que eu utilizo bastante são as médias móveis, tá? Média móvel aqui, ó, que é um gráfico de tendência. Então, eu vou inserir aqui essa média, eu vou deixar aqui com o número 9, tá bom? E apertar OK. E vou inserir novamente essa média e vou colocar aqui o número 30. E vou dar um OK. Certo? OK, ele colocou aí duas linhas no gráfico, tá bom? Vamos editar elas agora. A média de, tá vendo aqui, ó, que apareceu um A e um 30, já tá tudo OK com ela. É uma média aritmética de 30 períodos, certo? E aí eu vou deixar com essa aparência e tudo desse jeito. Já na outra média, tá, aritmética de 9 períodos. Eu vou colocar ela uma média exponencial. Eu vou clicar aqui em aplicar, olha o que vai acontecer aí no gráfico. Ele vai modificar um pouquinho, ó, tá vendo? E aqui na aparência eu vou mudar a cor. Branco? Não, né? Azul celeste. Vou deixar esse azul celeste aí. Você pode colocar aí a cor que você quiser. Para que servem essas médias? Num gráfico lateral, ele fica todo embaraçado aqui, ó, tá vendo? Mas essas médias elas servem para nos identificar a tendência do mercado, principalmente a média exponencial de 9 períodos, certo? Quando a gente tem um dia totalmente tendencioso, né, um dia de tendência, o gráfico ele dificilmente rompe essa média rápida de 9 períodos, certo? Então pode notar aqui, ó, no dia 7 de junho, o mercado deu uma porrada para baixo, isso aqui foi o payroll. Depois ele
deu um respiro e começou a trabalhar com topos e fundos descendentes. Ó. Então pode notar ó, que o mercado ele vem, encosta na média de 9 e cai. Encosta na média de 9 e cai. E pode notar que a média de 9 está mais próxima do gráfico do que a média de 30. Se eu coloco uma média de 60 aqui, ela se afasta mais ainda do gráfico e assim por diante, tá? Então pode notar ó, que ela vem acompanhando aqui, determinando a tendência do mercado. No dia anterior foi justamente o contrário, teve uma forte puxada para cima e a média rápida ó, acompanhou e a outra média veio acompanhando também aqui quando ficou lateral, ó, elas se cruzaram e por aí vai, certo? Já eu falo para vocês o que é que eu utilizo aqui para as minhas operações, tá bom? Outro indicador que eu utilizo é o volume financeiro, é muito importante, tá bom? Pelo menos para mim. Então você vai vir aqui, ó, inserir indicador, tá? Já está aqui, ó, que está em recentes. Mas você busca aqui, ó, volume financeiro, tá aqui, ó. E você não vai inserir ele até que porque não é possível adicionar no gráfico. Você vai adicionar uma janela aqui embaixo, ó. Inserir, certo? E clica em OK. Pronto, tá aqui, ó, inserido, certo? Aí no gráfico o volume financeiro. Tá tudo branco aqui, ó, tudo branco. O que é que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito, propriedades de volume financeiro, certo? Aparência, tá bom? Aí você vai vir aqui, ó, cadê valores? Mostrar cores de alta e baixa e aplicar. Ele já fica verdinho e amarelo aqui, ó, certinho? Clica com o OK, já tá aí bonitinho. E outra coisa que eu coloco aqui, ó, clica com o botão direito, inserir média móvel. Aí você vai inserir uma média móvel de 20 períodos aqui. Certo? Pode clicar nela aqui, ó, 20 períodos, aritmética, tal, eu deixo sempre azulzinho aí. Tá bom? Feito isso, vamos para a explicação do que é que eu utilizo aqui nas minhas operações, tá bom? Primeiro, vou até colocar na tela bem grandona aqui, ó. Basicamente, eu não utilizo, certo? Na minha tomada de decisão das operações, nem as médias móveis, nem o volume financeiro, tá? Porque eu tenho vários operacionais, mas o que eu mais gosto de operar é o preço, tá? Se tá barato para mim, eu compro, se tá caro para mim, eu vendo. É basicamente dessa forma. O que é que vai me ajudar essas médias móveis? Vai me ajudar a decidir se eu alavanco o trade, se eu desalavanco o trade, se eu não faço nada, espero o mercado se movimentar, tá bom? Mesma coisa o volume financeiro, certo? Então vamos lá, ó. Vamos voltar aqui para o gráfico, certo? Aqui a gente tem as operações de hoje, beleza? Aqui eu tenho está em uma conta que não tem nada, porque eu estou colocando tudo do zero, tá bom? Então eu não realizei operações aqui no dia de hoje nessa conta. Tá? Então, na minha conta pessoal, o que foi que eu fiz de operação hoje? Eu fiz uma venda aqui no 270, certo? Deixa eu colocar aqui, cadê? Aqui. Segmento de reta. Eu fiz uma venda aqui, ó, no 270, tá? Deixa eu deixar ela mais grossinha. Pronto. Eu fiz uma venda aqui no 270, com stop de 150 pontos, tá? Então 270 com stop de 150 pontos era 420, tá? A máxima do mercado foi 395, quase eu stop. E eu deixei o mercado balançar, ele balançou isso aqui tudinho. E eu nem tirei, nem coloquei mais contrato, nada, certo? O mercado tocou nessa minha linha aqui que eu já tinha marcado e subiu, certo? Aí foi onde eu utilizei o VWAP a meu favor. Então o mercado já tinha dado aí, ó, 200 pontos da minha operação, certo? Quando ele subiu, eu sabia que ele ia sentir essa região aqui. Quando ele subiu aqui,
eu coloquei o meu stop no 0 a 0, que era de 150 pontos, agora estava no 0. Eu anulei o meu risco. Quando o mercado voltou aqui novamente, ó, nessa região aqui, tá vendo? Ó, já tinha rompido o VWAP, já estava trabalhando abaixo do VWAP. Isso é um ponto positivo no meu operacional. Ele tocou na média e no suporte e subiu. Quando ele fez esse candle aqui, ó, que terminou abaixo da média e terminou abaixo desse suporte, eu alavanquei a favor. Então eu vendi 5 contratos aqui. Quando chegou aqui, eu vendi mais 5 contratos. Então o meu médio, ele foi para a metade aqui, ó, para essa região. Então quando o meu médio veio para essa região, eu trouxe também o stop no 0 a 0. Porque 200 pontos com 5 contratos dá R$200. Já estava R$200 positivo. Eu alavanquei a favor a operação. Eu não ia deixar ela voltar na minha cara, né? Então, alavanquei a favor e coloquei o stop no 0 a 0. O mercado veio, deu essa outra puxada aqui, certo? E foi aqui onde ele me enganou. Ele deu essa puxada aqui e eu não fiz mais nada. Quando chegou aqui, ó, que ele voltou, eu tirei 5 contratos que eu tinha alavancado aqui, ó. Peguei 130 pontos. E trouxe o meu stop para cá, para esse suporte que virou resistência. E incrivelmente, o mercado só fez me tirar aqui, ó. Nessa velinha aqui, me tirou e ia no meu alvo aqui, ó. Certo? Então, era uma operação. Esse operacional é um que eu mais gosto de fazer, que eu utilizo o dinheiro do mercado para alavancar as minhas operações. Então, o risco era de R$150 e eu podia ter lucrado aí uns R$1.200, R$1.100, porque eu ia colocar mais contratos aqui e ia alavancando a favor, tá? Então, eu utilizo essas médias para direcionar as minhas operações e não para tomar uma decisão de onde comprar e onde vender, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, na sexta-feira o mercado caiu, movimento atípico de notícia, 2.700 pontos. Então, quando chegou aqui nesse ponto, eu comecei a comprar. E eu comprei mais aqui nessa região, fui fechando estruturas. Toda vez que ele tocava na média rápida, eu tirava contratos, certo? Porque eu sabia que a tendência primária era de baixa, tá bom? Então, eu utilizo isso aí para me basear. Utilizo o VWAP para saber onde tem pontos de interesse para que o mercado ele retorne um pouco para buscar esse VWAP, certo? O mercado terminar como ele terminou aqui, ó, na sexta-feira, dia 7 de junho de 2024, é um movimento atípico, ó. Ele terminou 1.300 pontos de distância do VWAP. E isso geralmente não acontece, ó. 300 pontos. Aqui, ó. 500 pontos. Aqui, ó, ele se afastou e voltou para o VWAP, tá vendo? Depois terminou aí o dia, ó, com afastamento de 300 pontos, certo? Aqui, ó, o mercado desceu e terminou o dia dele aonde? No VWAP. Então, são esses respingos aqui, ó, que eu gosto bastante de pegar. Eu espero também o mercado se afastar bastante do VWAP para entrar comprado ou vendido, para que buscando que ele volte um pouco para buscar o VWAP, tá bom? Então, eu utilizo as médias para isso. E o volume financeiro eu utilizo para observar, alavancar, desalavancar, observar pontos de exaustão, tá? Por exemplo, aqui hoje, ó, o mercado deu uma porrada para cima e voltou. Observe o que é que está acontecendo com o volume, ó. Tá diminuindo, aqui aumentou, depois diminuiu, certo? Observe esse candle aqui, ó. Esse candle comprador aqui, ó. Fez um volume bom, depois um volume menor, então eu vou balizando isso para tomar as minhas decisões. Tá vendo esse candle aqui, ó? Isso aqui é um candle de exaustão, tá? Ele dá uma porrada, estopa todos os comprados aqui, ó, que posicionou seu stop aqui na mínima, e depois ele volta, certo? Então eu observo bastante o volume financeiro. E pode notar que no final do dia, ó,
quase não existe volume, certo? Então tem horários que o volume é bem maior, tá bom? Horário de abertura do mercado à vista, 10 da manhã. Horário de abertura do mercado externo, 10h30, Dow Jones abre, certo? Entre 12 e 11 horas, o mercado diminui a volatilidade. Ó, entre 12... Cadê? E 2 horas, ó. O mercado andou 200 pontos. Tá? Por quê? Porque os operadores estão o quê? Almoçando, beleza? Então, é isso, pessoal. Esses são os indicadores aí que eu uso, tá? VWAP diária. Utilizo a média móvel aritmética de 30 períodos, mais afastada do gráfico. Média móvel exponencial de 9 períodos, mais junta aí do gráfico. E o volume financeiro, com os candles, né, compradores e vendedores, e com a média aritmética de 20 períodos ali colada nele, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.